O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituí-vos tem os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Deixa eu dizer algo para vocês. Você é uma igreja gloriosa. Uma igreja sem mancha. Uma igreja sem ruga. Uma igreja santa e inculpável. Você é essa igreja? Então, louve o Senhor, porque você é essa igreja. Estou falando aqui, estou liberando a profecia da palavra de Deus, que está em Gálatas 5:27. Nós somos a igreja gloriosa de Jesus. Uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, inculpável e santa. Aleluia! Aleluia! E tem outra palavra para você. Já profetizei na vida de alguns irmãos, mas quero dizer que você, como Jesus disse a Pedro, e eu lhe digo, coloque o seu nome. Você é, coloque o seu nome. Você é Nádia. Você é Rodrigo. Você é Isidoro. Uma pedra aonde está afirmada a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. Então você é a igreja que está nesta rocha, que é Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. Nada pode contra você, porque você é a igreja de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor por isso. Você não é qualquer pessoa. Você é a igreja de Cristo, gloriosa, imaculada, inculpável. Você é a igreja de Cristo que está fundamentada nele. E a porta do inferno não pode prevalecer contra você. O diabo até tenta, mas ele não consegue. Porque você é a igreja de Cristo. Amém? Este é o ano da restituição. E eu creio que uma das coisas que o Senhor está restituindo na nossa vida é o chamado da grande comissão. Da missão do ID. De anunciar este evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Então eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios 3:18, que diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, e estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, na qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós que fomos alcançados, que fomos transformados, que recebemos o Evangelho de Cristo, que fomos justificados. Hoje você é a justiça de Deus nessa terra. Se você provou disso, você está sendo cada dia mais transformado, de glória em glória, cada vez mais à semelhança de Cristo Jesus. Então a igreja de Jesus precisa continuar a levar este evangelho a todas as pessoas. A cumprir este chamado, a grande comissão, o ID, anunciar a Jesus para as pessoas. Todos nós aqui um dia alguém anunciou Jesus para nós. Foi ou não foi? Ninguém foi lá e falou assim, eu ouvi falar de Jesus, eu vou lá ver o que ele tem para mim. Alguém falou deste amor de Jesus. Alguém falou para você que Jesus fez algo grande na sua vida.
que Jesus deu a vida dele por você, que Jesus removeu um senhor da sua vida. Se você provou disso, você está envolvido nesta missão. Você faz parte dessa grande comissão. E hoje, o que é mais comum para nós, que tivemos essa experiência, é o texto de 2 Coríntios 2,15, que até uma vez o Valmir ministrou aqui e mostrou o vidrinho de perfume. Nós somos quem? Porque para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Então você, hoje, o que é comum para nós hoje, é exalar o perfume de Cristo. Para aqueles que estão do nosso lado, que já alcançaram a Jesus, mas que já foram alcançados por Jesus, mas que estão sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de Cristo. Mas também você vai exalar esse perfume de Cristo para aqueles que perecem, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem de que já foram alcançados, já foram transformados. Então, para isso, queridos, nós precisamos falar deste evangelho autêntico, desse cristianismo verdadeiro, deste cristianismo de transformação de vida. Não é um cristianismo de que venha para Jesus que as suas coisas estão resolvidas, seus problemas acabaram. Não é esse cristianismo, mas é o cristianismo que fez algo profundo na sua vida. É o cristianismo que tirou você do poder das trevas e te colocou num reino de luz, te tirou da escuridão e te pôs na luz. É um cristianismo que te deu vida abundante. Que você pode passar por qualquer situação, você tem a certeza de que Cristo é com você, de que Cristo vai te dar vitória, de que Cristo tem aquilo que o Valmir orou hoje, tem cura, tem libertação, tem salvação. Se você provou disto, se você recebeu esse cristianismo, agora você tem condições de falar para outro. Você pode falar, você deve falar. Sabe por quê? Porque isso é o verdadeiro cristianismo. Nós não podemos nos calar, queridos. Nós não podemos achar que está tudo bom do jeito que está. Está bom, eu já alcancei a salvação. Eu já tenho a vida eterna, tenho a garantia. Eu já fui selado pelo Espírito Santo. Mas quantos estão se perdendo? Gente, e Jesus está voltando. Você e eu temos visto aí os noticiários das coisas que estão acontecendo. Então, nós precisamos correr, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós devemos nos misturar com esta terra. Quem você é em Cristo Jesus? A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Eu não sou algo descartável, mas eu sou a luz do mundo. Porque eu tenho Cristo, que é a luz em mim. Sou o sal da terra, eu dou sabor para as coisas. Então, nós devemos nos misturar com esta terra. Nós não devemos nos envolver com a terra, certo? Mas nós devemos nos misturar com ela. Sabe por quê? Porque isto faz a diferença. Você foi tirado de um domínio, de um império. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não faz mais parte desta terra, então você não tem que se envolver com as coisas desse mundo, mas você tem que estar neste mundo para fazer a diferença. Você tem que se misturar com este mundo para declarar que as pessoas já foram tiradas desse domínio opressor, que Cristo já libertou as pessoas deste domínio. Queridos, as pessoas não sabem disso. As pessoas não estão entendendo, porque não há quem está falando. E Paulo diz isso, se não houver quem fale deste evangelho, se não houver quem proclame essas verdades, como saberão? Eu e você temos que ter esta missão, devemos nos misturar. Jesus nos tirou deste lugar de opressão. As pessoas sabem disso? Ou as pessoas olham para você e falam assim, será mesmo que Jesus te tirou desse lugar? Porque eu vejo algumas coisas na sua vida.
Porque você pode passar por dificuldades, mas você vai passar por elas. Você não vai permanecer nelas. Você não vai fazer parte dela. Porque Cristo já te resgatou deste mundo opressor. E Cristo já te tirou destas trevas. Cristo já te tirou desse domínio. Quem é o centro da sua vida é Jesus. Quem é o centro da sua vida é aquele que pagou um alto preço por você. É Ele que reina na sua vida. Você faz parte de outro reino. Eu faço parte de outro reino. Então, eu preciso levar isso. Então, nós precisamos nos misturar. E nós temos orado e pedido ao Senhor, porque o Senhor tem chamado muito a nossa atenção com relação a isso. Nós queremos ser a igreja sem paredes. A igreja que sai para fora. A igreja que vai lá fora ver a necessidade daqueles que não conhecem a Cristo e mostrar um Cristo que pode todas as coisas. Porque Cristo pode. Então, eu e você fazemos parte desta grande comissão, queridos. Nós estamos orando por movimentos nesse sentido. Né? Nós vamos ter aí vamos ter a nossa festa julina, que é um movimento. Queremos não só ter a festa, mas queremos alcançar vidas. Queremos mostrar para as pessoas que chegarem aqui, que nós estamos aqui porque nós temos um diferencial na nossa vida. E queremos levar Cristo para elas. Queremos levar o reino de Deus. Queremos mostrar as verdades deste reino. O amor, a graça. O evangelho da graça que te alcançou. Que você, hoje, os homens não vivem mais debaixo de lei, mas vivem debaixo da graça. Mas tem muita gente ainda sofrendo debaixo da lei. E nós precisamos ser os promotores disso, por isso devemos nos misturar com esta terra. E o primeiro propósito da nossa salvação é esse: marcar a geração, marcar as pessoas que estão ao nosso lado. O texto de 2 Coríntios que nós lemos, ele diz que o evangelho chega na nossa vida causando uma transformação. E é uma verdade. Quando nós vamos para Cristo, quando você foi a Cristo, alguém falou de Jesus para você, você foi por causa que você tinha um problema pessoal, foi ou não foi? Ou você foi a Cristo porque alguém falou assim, olha, Cristo é tão lindo, você não quer ir lá ver Ele? Não, você foi porque você tinha uma dificuldade. E alguém apresentou Jesus e disse assim para você, Ele pode fazer mudança na sua vida. Foi ou não foi assim? Então todo mundo, eu creio, vai a Cristo com uma questão pessoal, interesse pessoal. Ou é porque o casamento está sendo destruído, ou é porque a família está passando por dificuldades, ou por problema de saúde, ou por problema financeiro, ou porque está desempregado. Todo mundo chega a Cristo com alguma situação. E o evangelho de Jesus transforma, mas ele também faz outra coisa. Sabe o que ele faz? Ele faz um confronto na nossa vida. Ele vai nos confrontando. Por isso que o texto de Colossenses diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Sabe por quê? Porque se a gente ficar só na transformação, nós vamos ficar desse jeitinho aqui, ó. Uma igreja abençoada. Aqui é um lugar de reunião da família, um lugar de alegria, de contemplação, de maravilhas, de prodígio, de sinais, de profecia, de cura. Aqui é tudo isto. Mas e daqui para fora? Eu tenho levado esta igreja gloriosa lá fora? Então, o evangelho, na vida daqueles que foram transformados, começa a trazer confrontação, porque você está sendo transformado de glória em glória para ser semelhante a Cristo. O que eu tenho feito na minha vida em relação à vida do outro? O que eu tenho feito para que o outro também seja transformado de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de Cristo Jesus? O quanto isto tem incomodado na minha vida? Eu e o Valmir temos passado por um arroxo, vamos dizer assim, nesse sentido.
E eu quero dizer para vocês, isso é tremendo, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Senhor traz à nossa vida o seguinte: você foi feito a minha justiça. Aonde você está levando a minha justiça? Aonde você está manifestando a minha justiça? Você foi transformado para transformar outros. Você não foi transformado só para se beneficiar do que eu tenho para você. Eu tenho grandes coisas para a sua vida, mas eu tenho para você o mais importante: levar esta vida de transformação para outros. Por isso que o Evangelho produz em nós, depois de sermos transformados, um confronto. Aqueles que têm desejo de ver mudança na sua vida com Cristo, Ele vai confrontando a nossa vida. Ele vai mostrando para nós um novo caminho, como nós oramos aqui hoje. Ele vai mostrando para nós que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele vai mostrando para nós que nós somos de barro, mas possuímos um tesouro grande dentro de nós, que é Cristo Jesus. Nós não podemos ficar quietinho no lugar achando que está tudo bem. Maravilha. Na minha casa há milagres, na minha casa o Senhor opera maravilhas, o Senhor opera quando eu estou na igreja, no encontro com os irmãos. O Senhor faz o sobrenatural, o Senhor faz coisas grandes, mas e para fora, e lá fora? Como é que Deus tem usado a minha vida? Como é que eu tenho não é como Deus tem usado, como é que eu tenho permitido ser usada por Deus lá fora? Nós fazemos parte disto, queridos, de uma grande comissão. Se os discípulos ficassem só ali, recebendo do Senhor. Quando Jesus morreu, o que acontecia? E o que ia acontecer? O Evangelho não ia evoluir. Paulo não seria alcançado. E eu quero dizer outra coisa para vocês. Nós fomos alcançados por causa de Paulo. Pela pregação de Paulo aos gentios. Então teve um homem que pagou um preço alto para isso. Por isso que eu falo, o Evangelho transforma, mas ele também confronta. Ele também te leva para fora. Ele também mostra para você que você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa falar deste amor de Cristo. Valmir fez um desafio aqui de casas que queriam receber as células, ser abertas. Ontem nós estivemos na casa de uma família. Gente, tremendo o tempo que tivemos lá. Foi tremendo saber que há um lugar que quer receber Cristo e quer receber as pessoas. A igreja de Jesus na casa. Como é que Cornélio foi alcançado? Alguém foi lá falar para ele. Alguém foi na casa de Cornélio e apresentou o Evangelho para ele. Cornélio não foi na igreja, foi? Não. Teve um homem que foi lá. Este homem sou eu e você. Este homem sou eu e você. Nós precisamos disso, queridos. Estou falando para vocês e estou pregando para vocês algo que Deus tem falado comigo e com o Valmir. Nós precisamos disso. Nós estamos nos movendo para isso. Então nós temos agora a primeira ação nossa, vai ser a festa junina, que depois nós vamos compartilhar melhor com vocês, mas o nosso maior desejo, o nosso maior anseio é fazer parte dessa comissão. Nós não estamos aqui na festa junina, nós vamos comer, se divertir, abraçar os irmãos, mas nós queremos vidas. E é que quando estas vidas venham aqui, por causa da comida gostosa que vai ter, por causa da alegria que há neste lugar, sejam impactadas pela vida de Cristo. Sejam tocadas por este Evangelho. E deixa eu dizer para vocês, nós conhecemos um Evangelho genuíno. Nós não conhecemos o Evangelho de que tudo está maravilhoso, de que tudo vai bem, de um Evangelho que, como eu ouvi essa semana, uma pregação de um homem e ele dizia assim: você tem direito de tudo que há no céu. É verdade, eu tenho direito, mas como é que eu alcanço tudo que está no céu?
Você fala para uma pessoa que não teve uma experiência com Jesus, que ela tem direito de tudo que está no céu e ela não tem, e ela não recebe os direitos dela, o que acontece com essa pessoa? Que Deus é esse que estão falando? Mas nós estamos pregando o evangelho, sabe que evangelho? De transformação de vida. Você não é mais a mesma pessoa. Cristo entrou na sua vida e fez uma revolução. Cristo entrou na sua vida e fez uma transformação. Cristo te tirou de um domínio satânico, opressor, maligno e te levou para o reino dele. Por isso que tudo que hoje nós podemos ver, orar a oração do Pai Nosso e crer que como é no céu é na terra, porque Cristo nos levou para este lugar. Nós não somos qualquer pessoa. Você faz parte de uma comissão gloriosa. Você faz parte de uma missão gloriosa. Por isso que Deus está te transformando dia a dia de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de Cristo Jesus. Para que você leve este evangelho que traz libertação, que traz cura, que traz alegria, que traz paz para outras pessoas. Se você provou deste evangelho, você é essa igreja gloriosa. Como eu li lá de Gálatas 5. Você é essa igreja sem mancha, sem ruga, imaculada, gloriosa. Você é essa igreja. Você é igual quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus. É o Cristo. E porque você teve essa revelação, você está sobre a rocha que é Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Então é isso, queridos. Se você teve esta experiência com o Senhor, se você passou por essa transformação de vida, agora o evangelho está te impulsionando para você levar essa vida para outros. Aonde você está? No seu trabalho, na sua vizinhança. Eu não posso deixar de falar aqui, gente. Eu fico assim, fiquei muito surpreso quando ouvi a Beth, pastora Beth, do pastor Nenê, dizer assim: o Bernardo está trazendo um amigo dele da escola. O Bernardo tem 11 anos de idade. Está trazendo um amigo da escola. Ela disse, o pastor Nenê disse assim para o Valmir: quando eu mudei para onde eu mudei, porque Deus tirou eles de um lugar, colocou eles num lugar de excelente, ele disse assim: a gente não estava lá só porque era um lugar bom, mas nós estamos lá com um propósito. E o propósito é ganhar vidas para Jesus. E você? Essa semana eu e meu marido dizíamos assim: nós somos o que? Agente secreto de Jesus? Por isso que eu falo, o evangelho de transformação traz confronto. Nós somos o quê? Ou nós fazemos parte dessa grande comissão e queremos levar Jesus para as pessoas? E o que eu quero deixar no seu coração é o seguinte: o segredo da vida com Deus é entender que Jesus se estabelece como fonte em nossas vidas. E depois disso, essa fonte precisa jorrar e fluir de dentro para fora. João 4,14 diz isso. Quem beber da minha água, desta água, terá dentro de si uma fonte a jorrar. E esta semana eu fui ousada e disse assim: Senhor, desentulha a fonte da minha vida. Tira tudo que está entulhando essa água de jorrar. Tira tudo que está impedindo do fluir da sua vida para a vida de outros. A vida de Cristo flui em mim, mas ela tem que fluir para outro. Ela tem que impactar a vida de outro. Ela tem que tocar a vida de outro. Eu tenho que ver nas pessoas Jesus. Porque Ele pagou um alto preço, Ele já morreu por toda a humanidade. Então eu tenho que olhar para as pessoas, eu não tenho que ver defeitos, eu tenho que ver Jesus. Porque Ele disse que Ele morreu na cruz. Um homem que não viu o pecado, um homem que não provou do pecado, um homem que não viveu no pecado, mas pagou um alto preço pelo meu pecado. Deu a vida pelo meu pecado. E não foi só pelo meu, foi pelo pecado da humanidade.
Então, quando eu olho para alguém, eu tenho que ver que Jesus pagou o preço pela vida daquela pessoa. Ela tem um grande valor. E Deus quer alcançá-la. E eu sou o instrumento da transformação da vida das pessoas. Por isso, queridos, deixa eu dizer algo para você. Você não está aqui só para ouvir uma boa palavra. Você não está aqui só para receber a profecia de Deus. Você não está aqui só para receber as bênçãos de Deus. Você está aqui porque você faz parte de uma grande comissão. E você tem uma missão nessa terra. Levar Jesus para outras pessoas. Amém? Então, nós somos o quê? 1 Pedro 2,9. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nação santa. Somos povo exclusivo. Maravilhoso ouvir isso de Jesus. A meu respeito. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Há um propósito. Não é só para parar na parte A do versículo e dizer assim, eu sou tudo isso maravilhoso, fantástico. Não. Para anunciar as grandezas daquele que me chamou. Ele te chamou. Ele olhou lá do céu e disse assim, venha para o meu reino. Eu estou dando a minha vida por você. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você está assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, ao lado do Pai. Mas sabe para quê? Para manifestar a vida de Cristo. Para levar essa luz para aqueles que estão nas trevas. Pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, pode ser na escola, não importa. Você é um instrumento de Deus para manifestar a luz. Amém? Provérbios 4:18 diz assim, e com isso eu quero encerrar, e queria que o Mateus viesse aqui. Nós vamos cantar novamente o louvor que o Mateus iniciou hoje este culto, porque eu creio nisso. O inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo sou eu e você. Aqui, ó, é um ajuntamento, vamos dizer assim, uma comunhão da igreja de Cristo. Então você é a igreja de Cristo. Quando você sair aqui para fora, saia e diga assim, eu sou a igreja de Cristo e eu fui chamado por Deus porque eu vou levar a luz de Cristo a outros. E não perca esta oportunidade. E Provérbios 4:18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Então deixa eu dizer algo para você. A luz de Cristo que está em você, ela brilha todos os dias, até o dia da volta de Cristo Jesus. E essa luz vai refletir na vida de outras pessoas. Então não se cale. Não deixe de falar do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é Romanos 1:17. Só vou ler esse texto e nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero orar por nós. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então eu e você recebemos este evangelho, fomos feitos a justiça de Deus. Desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, desde o dia que você se enxergou naquela cruz, desde o dia que você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino de Deus, desde o dia que você deixou de servir a Satanás e passou a servir o Senhor Jesus Cristo, até o fim, até a volta de Cristo, você é a justiça de Deus nesta terra. E essa justiça é manifestada pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Deus. E o justo não retrocede, ele vive pela fé, porque ele crê no poder de Deus que se aperfeiçoa nele todos os dias, através de qualquer situação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.